Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje uma pauta extremamente especial, estamos recebendo aqui o Padre Alisson. A gente vai falar um pouquinho dos ditames aí da Igreja Católica, né? Essa missão, né, que é servir. A Igreja, quando se estuda um pouco da filosofia agostiniana, você vai entender que a Igreja, ela vai falar que ela não é dogmaticamente só aquilo que se lê, mas é o amor pregado em palavras, né? Então, esse é um momento bacana que eu gosto de tratar aqui no programa também, que é essa parte da religião, abrindo espaço para todas elas. E hoje a gente está aí para discutir e debater essa questão dos direitos humanos, a função nova de um Papa mais revolucionário, mais humanitário, uma linha mais progressista da Igreja. E eu acho que isso é muito importante porque faz com que a comunidade se aproxime cada vez mais, né? Retome essa atividade, né? Atividade religiosa, que é o grande controle que a gente consegue ter para acalmar os nossos medos e as nossas incertezas. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. Tenho que agradecer ao meu amigo Roger, que está aqui nos bastidores nos acompanhando. É uma honra para mim ter ele aqui me acompanhando. E ele que me sugeriu a pauta, né? E além de sugerir a pauta, trouxe o convidado, que é o Padre Alisson, lá da matriz de São José Operário de Honório Bicalho. Padre, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. O Cultura Geral se sente extremamente feliz e honrado com a sua presença, e a TV Banqueta também. Seja bem-vindo. Obrigado, Betão. Obrigado a todos que nos acompanham pela TV Banqueta. É uma alegria estar aqui hoje com você e também com todos os telespectadores aqui de Nova Lima e provavelmente também de região. O Padre Alisson, vamos falar um pouquinho, começar falando do Bergoglio, do Papa, né? Papa Francisco. Como que a gente pode entender hoje a Igreja Católica dentro da visão do Papa Francisco, essa visão mais humanitária? Como é que a gente pode pensar nisso tudo? Então, Betão, o Papa Francisco tem cativado a muitos com seu jeito simples de ser, com a sua palavra amiga, com a sua proximidade. Ele tem nos convidado cada vez mais a ser uma igreja em saída, uma igreja que busca os mais pobres, os marginalizados, os mais sofridos, uma igreja que se faz presente aonde ela não atuava ainda. O Papa Francisco encanta a todos nós com a sua palavra, com o seu jeito de ser. Isso cada vez mais deixa a gente feliz e motivado a trabalhar. Trabalhar a religião nesses momentos tão duros que a gente tem vivido é muito difícil, não? Tem sido uma tarefa mais difícil do que o normal. A gente tem vivido momentos, não só em Nova Lima, mas no Brasil inteiro, a gente tem vivido uns momentos de intolerância, momentos de muita raiva, muito ódio, né? E essa falta de proximidade entre as pessoas, isso tem dado um trabalho a mais para quem é pároco, para quem é padre. Nessa questão religiosa, isso fica mais latente? Sim, há sim um grau de dificuldade, né? Porque precisamos estar ali para ouvir as pessoas, ir ao encontro dessas pessoas, levando a palavra de Jesus Cristo. E muitas das vezes essas pessoas estão tão envolvidas com outras coisas, tão preocupadas, tão agitadas, que elas não têm tempo para parar para ouvir a palavra. Então a função nossa e o desafio está aí, é levar, não importa onde, no trabalho, na escola, na própria igreja, ou até mesmo dentro de um ônibus, levar essa palavra. Conduzir Jesus Cristo, né? Fazer Jesus Cristo chegar no coração dessas pessoas, levando para elas um pouco de alento, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Quantas pessoas não vêm até a gente com as dificuldades mais diversas que você pode se imaginar? E ali elas conversam, buscam a palavra e você traz um pouquinho de conforto. Né? Foi essa a missão de Jesus também.
levar conforto e segurança para todos, Uhum. né? Levar uma palavra que pudesse preencher o vazio desse povo, o vazio desse homem. Uhum. Então essa é a nossa dificuldade, levar a palavra para preencher a vida do ser humano, preencher ela com uma palavra da verdade, que é a palavra de Jesus Cristo. Ô Padre Alisson, essa modernidade que a gente tem vivido, uma modernidade de consumo, uma sociedade que praticamente coisificou, reificou a felicidade, se torna uma sociedade mais difícil de você entrar com esse sentimento de perdão, de amor ao próximo, de se colocar no lugar do outro. Essa dificuldade é um pouco maior com uma sociedade mais endurecida dessa forma? Eu penso que sim, Betão, porque quando as pessoas esquecem do outro, elas estão pensando apenas nas coisas, nos bens materiais, né? Elas voltam o seu olhar para isso, para o ganhar as coisas, o querer sempre mais. Fica difícil a gente trabalhar as relações, né? E aí, a gente não pode esquecer disso. Uhum. Somos homens, mulheres, o ser humano é formado de relações. Precisamos fazer cada vez mais essas relações serem melhores. Então aí a relação do perdão, a relação do encontro com o outro parte a partir disso. Não, claro, os bens materiais são necessários. Nós precisamos das coisas, mas elas não são o primordial na nossa vida. O outro é primordial, o encontro com o outro, o carinho com o outro, a proximidade com o outro é algo muito mais importante. Uhum. Se a gente para pensar novamente em Jesus Cristo, ele não foi alguém que se preocupou com as coisas, os bens materiais. Pelo contrário, ele se preocupou com o outro. O bem mais importante que Jesus Cristo tinha era a presença do outro. E ele foi ao encontro do outro, né? Do mais necessitado, daquele que precisava da sua palavra. Ele foi ao encontro, fez a diferença, e todo aquele que se encontrava com ele, a partir dali vivia uma vida nova, uma vida diferente. Vivia uma vida mais centrada. Cristo veio para preencher a vida. Então, assim, a gente consegue preencher essa vida com a presença do outro. Uhum. A gente tem vivido aí alguns momentos, por exemplo, na comunidade que o senhor está. A primeira coisa, assim, como é que é lidar, que é um novo também, né? Uhum. Para você, lidar com a comunidade, igual a comunidade Bicário, que é uma comunidade ímpar, né? Você pega assim, o todo da cidade, mas lá tem uma vida própria também. Como é que é lidar com toda essa diversidade que existe ali, ali no Bicário, e como relacionar com essas pessoas de uma forma mais moderna também, né? Esses meninos, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores, relacionar com a comunidade e envolver a comunidade, existe uma série de desafios. Um desses desafios é colocar essa juventude toda envolvida também no processo da fé. Como trabalha isso, padre? Então, Betão, eu venho de uma paróquia em Contagem, chamada Paróquia São Gonçalo, em Contagem. E a Paróquia São Gonçalo em Contagem ficou à frente dela muitos anos o Padre Sobreira, é o mestre de cerimônia da Arquidiocese. Então, eu cresci nesse contexto dessa paróquia. Uma paróquia também muito grande, uma paróquia de 14 comunidades, uma presença de jovens, de idosos, gente completamente diferente, de formas diferentes de pensar. Ali o padre fez um trabalho bacana, ele conseguiu envolver todo mundo, jovens, adolescentes, crianças. Então eu era a criança que virou o jovem, que virou o adulto naquela paróquia. Então ao chegar em Honório Bicário, eu trago um pouquinho dessa minha experiência vivida lá na Paróquia São Gonçalo. Ou seja, uma experiência de ser um padre mais próximo, um padre que é membro da comunidade, um padre que está junto com a comunidade. Então, assim, sem esquecer também dos desafios da própria comunidade. Então, eu estou ali junto com aquela comunidade. Então, quem vai lá em Honório Bicário hoje me encontra indo na padaria. Uhum. Me encontra lá na academia, ora eu tô de bermuda, ora eu tô de short, ora eu tô de chinelo de dedo, eu sou alguém junto com eles. Uhum. Eu aprendi assim. E para atrair cada vez mais os diferentes grupos, por exemplo,
quando eu cheguei lá, o Coral São José, por exemplo, que é um coral formado por pessoas um pouco mais velhas, né? Qual foi o diferencial? Ser próximo. Eu, por exemplo, não entendo nada de música, né? Não entendo nada de música, mas eu fui próximo com o coral, fui próximo com aquelas senhoras que ali cantam no coral, ganhei a confiança delas, ganhei o carinho delas e fiz a diferença. Junto com elas ali, o coral que estava lá embaixo subiu. A mesma coisa acontece com os jovens da paróquia. Estavam jovens afastados, jovens com tantas dificuldades que tem em Bicalho, né? Que são apontadas para esses jovens. Então a gente tem feito o caminho de ser próximos, como eu aprendi lá. Então a gente chama os jovens para conversar. A minha primeiro encontro com eles foi levar os jovens para dentro da casa paroquial. Chamei o grupo, convidei, olha, vou abrir a porta da casa paroquial para que vocês possam conviver comigo aqui algumas horas, vamos almoçar juntos, vamos conversar. Tivemos lá até a presença de algumas pessoas, o vice-prefeito mesmo foi lá, ele é um jovem, para falar dessa questão de um jovem à frente de um trabalho importante, por exemplo. Tivemos ali um grupo de uns 30, 40 jovens que chegaram lá por volta de meio-dia, saíram de lá 4 horas da tarde. Essa é a diferença, ser próximo, mostrar que eu estou ali disponível para eles. Assim também são as crianças, por exemplo. Eu sei que hoje a igreja vive uma dificuldade quando a gente fala de coroinhas, por exemplo. É um tema delicado na vida da igreja. Não só da igreja, também se a gente pensa que isso possa acontecer na escola, pode acontecer numa igreja evangélica, pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer segmento. Qualquer segmento pode acontecer. Os segmentos culturais, por exemplo, também estão padecendo dessa... Claro, daquilo que acontece enquanto problema com adolescentes, com crianças, né? Mas lá na igreja a gente faz assim... Vamos atrair esse público mais novo, as crianças, por exemplo, vamos ser coroinhas. A gente atrai um coroinha, atrás dele vem um pai, uma mãe que acompanha. Então, quando você chama para participar, os pais estão juntos, isso é bacana demais. Então, atrás de uma criança vem um pai, uma mãe, uma tia, e aí as nossas igrejas estão ficando cheias. A palavra de Deus está chegando. Então, por exemplo, no domingo, que temos uma missa às 10h30 da manhã, voltada exclusivamente para as crianças, eu costumo de sentar, faço uma homilia no chão junto com elas ali. Ao mesmo tempo que eu estou falando para elas, eu já estou falando para os pais. Olha, quantos não vêm agradecer essa presença e essa palavra? Eu acho que é isso que o Cristo nos ensinou, é isso que o Papa Francisco nos convida, né, a fazer, ide ao encontro daqueles que precisam ouvir a palavra. Tenha o cheiro dessas ovelhas. Padre Alisson, a tecnologia é um assunto que a gente não pode deixar de tocar, que é a tecnologia, as inovações tecnológicas, inteligência artificial, tudo isso está envolvido hoje na vida cotidiana, não só da juventude, mas já das crianças já. Menino, eu estava lendo uma matéria outro dia, que uma psicoterapeuta fala que, psicopedagoga aliás, fala que colocar um telefone na mão de uma criança com 5 anos de idade é um crime. Mas isso não existe mais, essa possibilidade dessa criança não pegar esse telefone. Então, assim, você vive uma dicotomia muito grande. Então, o acesso à tecnologia, teve um professor aqui também que falou assim, tem a geração que ele já imagina daqui para frente é a geração touch. Ela já levanta, depois de andar é tocar na tela, tentar mexendo, interagir com a tecnologia. Como trabalhar essa coisa da tecnologia, da fé, do interesse e com essa proximidade. Você precisa, ao mesmo tempo que as pessoas estão próximas, elas também estão distantes. Né? O smartphone, as redes sociais falam muito disso hoje, são um dos estudos mais importantes. Né? As pessoas estão próximas, mas ao mesmo tempo elas estão distantes. Como trabalhar essa dicotomia? Você tem que estar próximo, mas próximo de verdade. Essa cobrança eu tenho desde casa. Então, pensa comigo. Hoje, como você mesmo bem disse, a gente não vive mais sem o smartphone. Uma criança de 5 anos realmente, hoje, é normal você ver uma criança com um smartphone ou até uma criança um pouco mais velha, né? Agora, precisamos de algumas coisas. Primeiro, acho que os pais têm que acompanhar o que essas crianças estão vendo, isso é muito importante, porque senão pode gerar problemas futuros. Agora, tudo aquilo que é bem acompanhado não dá problema, né? Isso no âmbito dentro de casa. No âmbito da fé, por exemplo, as tecnologias estão a favor da fé. Hoje você consegue, por exemplo, divulgar a Bíblia pelo aplicativo do celular.
Todo mundo pode ter a Bíblia em casa pelo aplicativo. Não que o livro não seja mais importante, pelo contrário, o livro é muito importante. A gente precisa do livro, o físico, né? Mas ali ajuda o smartphone com os aplicativos de oração, os aplicativos da Bíblia. Tem quantos jogos na base também da fé que podem ajudar e está a benefício das religiões e da igreja, por exemplo. É claro que a gente precisa sempre fomentar momentos de encontro com o outro. Então a gente não pode ficar só preso às tecnologias, mas a tecnologia tem que estar ao nosso favor. Então você pode promover, numa sala de catequese, por exemplo, você vai reunir ali 20 crianças. Por que não fazer momentos em que elas podem fazer algum tipo de pesquisa ou alguma coisa via o celular naquele momento? E outro momento de oração conjunta, brincadeira conjunta. Dá para fazer isso muito bem. É claro que a gente precisa passar por um processo de adaptação. Acho que a igreja está fazendo isso. Várias paróquias já fazem isso. É com o tempo. A gente está se adaptando e vamos chegar lá. As tecnologias estão a favor e não contra nem a igreja ou qualquer outro segmento da sociedade. Muito bem. Deixa eu virar para cá. Agora fazer. O Roger, me puxar minha orelha lá dentro. Vira devagarinho, depois você chama o intervalo. Bom, deixa eu fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Padre Alisson, eu assistindo algumas coisas, eu dei uma preparada também, né? Mas eu já vejo há mais tempo também. Eu gosto muito de acompanhar padre igual o padre Fábio de Mello, que não deixa de ser uma celebridade, porque tá aí, todo mundo gosta, todo mundo, como o Antônio Maria também, o padre Zezinho, minha mãe, padre Robson. Então tem uns padres que viraram ícone, né? Principalmente depois do padre Marcelo, foi aparecendo também, que amplificou tudo isso. Mas tem uma passagem do padre Fábio de Mello, que a Marília Gabriela, que eu peço licença aqui, vem, para citá-la, ela pergunta sobre a espiritualidade, o espiritismo, e essencialmente pergunta ao padre Fábio de Mello sobre Chico Xavier, o que ele pensava do Chico Xavier e tal. E ele deu uma resposta muito interessante. E eu queria ver como é que a igreja, ou não só a igreja, mas você como padre, vê toda essa relação. Não só o espiritismo, mas também as outras religiões, não só de matriz africana, mas também de outras matrizes, protestante, por exemplo, né? Que é advinda também da Igreja Católica, que tem fundamento, ela tem influência em todas elas, a primeira, né? Como é que o senhor vê tudo isso quando se fala, por exemplo, um médico igual o Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, essas pessoas, como é que você interpreta isso e como é que você vê isso? Então,
Eu acho que eu vou ter que puxar a nossa conversa que você estava tendo comigo nos bastidores, quando você disse que o padre Fábio de Mello falou que a religião, o espiritismo e o catolicismo, religiões completamente opostas, né? Então, eu vou repetir a frase do padre, ele está certíssimo, né? São religiões completamente opostas. Então, quando a gente pensa no espiritismo ou alguma outra religião de matriz africana e a gente compara com o cristianismo, nós estamos falando de coisas bem distintas e opostas, entendeu? Enquanto doutrina, enquanto forma de pensamento. Agora, se a gente para pensar numa outra questão, o bem que a religião A, ou a religião B, ou a religião C, ou a D fazem, isso é muito bonito e é muito importante. Eu acho que todas tendem a caminhar para o bem, para algo que promova a paz, que promova a justiça. Então, seja uma religião de matriz africana, seja um espiritismo, seja uma igreja protestante, seja até mesmo o judaísmo e islamismo, não importa. Todas vão caminhar para o bem, para a paz. Aí tá o belo, tá bonito, né? É uma coisa bacana. Doutrinas diferentes, né? Quando a gente pensa numa igreja protestante, na linguagem popular, uma igreja evangélica, e compara com a igreja católica, nós estamos falando do mesmo Deus. Não é verdade? O Deus de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, que assumiu a nossa humanidade. Quando a gente pensa no espiritismo, a gente está falando de uma questão de reencarnação que vai diferente da ressurreição para os cristãos. A linha de trabalho, como eu disse, é diferente no sentido da doutrina, mas permanece a mesma. É sempre buscando o bem-estar do outro. Isso eu aprovo, não importa. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhuma outra religião, né? A não ser que ela vai ferir o outro. Né? Então nós temos aí, ouvimos em algumas reportagens, né? Religiões de cultos estranhos, por exemplo, que pegam pessoas para matar, por exemplo. Não, isso aí eu acho que vai contra tudo aquilo que nós pensamos até e queremos. Até o que Jesus pregou. Então, de maneira alguma. Nenhum culto desse estilo me agrada. Não, acho que as religiões têm muito, as outras religiões têm muito a ensinar. Por exemplo, eu sou apaixonado pela parte da liturgia. Eu costumo muito dizer isso, aprendi com um professor meu. Se a gente quer entender um pouquinho de rito, do ritualismo, tem outras religiões que às vezes nos ensinam mais essa questão ritual, a importância de um espaço litúrgico. Então, por que não ir lá e pesquisar, entender o fenômeno religioso que acontece ali, como é que é essa distinção do espaço litúrgico, do espaço sagrado para essa religião, e tentar entender o nosso também. Eu acho que em questão de estudo isso é sempre válido. Antes de a gente pular aí para a comunidade bicária, do medo que assola a comunidade, eu queria te perguntar se essa situação de insegurança, né, que as pessoas vivem hoje, de violência, drogas, e acaba que uma coisa está associada à outra. Estava lendo uma reportagem na Exame, ou na Infomone, uma das duas, que quase que 90% das pessoas, dos adolescentes e das crianças que traficam no Rio de Janeiro, elas fazem isso para ajudar a família, ou seja, não tem uma outra fonte de renda, né? É pouco espaço para muita gente ganhar dinheiro. Então, a droga ela acaba sendo uma alternativa para levar comida para casa. Olha que é uma coisa muito doida. Como que trabalha essa condição da religião nesse aspecto do medo e da violência que a gente tem passado? Já foi falado por você que o trabalho é um pouco maior, ele é quase que um trabalho dobrado, mas como que trabalha essa desassociação, né, desse medo e dessa violência, trazendo a igreja mais próximo da pessoa, mais próximo desses meninos que estão sem vamos dizer, sem norte, né? Quando eu coloquei no banner, por exemplo, a chamada que era ligada a direitos humanos, era mais voltada para essa leitura, né? Que é preciso abraçar essas pessoas que estão sem
sem direitos e não estão tendo oportunidades? E a igreja tem um papel fundamental nisso tudo? Claro que sim. A igreja tem que estar próxima, né? A igreja tem que levar essa palavra, mostrar que essas coisas aprisionam. Tudo isso aprisiona. E Cristo veio para o contrário, Cristo veio para libertar, não é verdade? Então, assim, se Cristo veio para libertar e a igreja tem que demonstrar isso, então a igreja tem que lutar junto com a sociedade para reverter essa situação. Olha que situação delicada. Como é que você possa imaginar que uma criança vai participar do tráfico para levar comida para casa? Ou que uma criança vai se prostituir para levar comida para casa? Não, isso é errado. E a igreja tem que estar próximo e tem que lutar para que essa situação mude e transforme. Porque o nosso país pode fazer diferença, pode fazer diferente, tem condições para isso. A gente precisa de cobrar dos nossos governantes, cobrar daqueles que podem fazer alguma coisa, né? E aí a igreja tem poder e peso para isso. A voz da igreja é uma voz que ecoa forte, é uma voz que pode chegar longe, né? Então ela não pode se calar, senão ela não está cumprindo a sua missão primeira de ser profética, a missão profética da igreja. Então ela tem que denunciar, ela tem que cobrar. E aí a sociedade tem que caminhar junto com a igreja e cobrar mudança. Né? O que não dá é para deixar crianças nessas situações, adolescentes nessas situações de risco, de vulnerabilidade, ou cruzar os braços. Eu acho que essa não é a nossa missão. Cristo não cruzaria os braços de maneira alguma. Ele lutaria, ele tentaria mudar essa situação de qualquer jeito. Até mesmo conforme o que ele fez. Ele deu a vida. Ele deu a vida, ele se entregou, ele morreu na cruz para mudar essa situação, para mudar essa situação em que o homem se encontra, né? E a morte de Cristo não pode ser em vão, não é verdade? Então, a igreja tem essa missão de fazer essa situação tão delicada, várias situações, mudar. Ô Padre Alisson, agora vamos fazer um recorte específico aqui na parte final do programa, que é a comunidade Honório Bicalho, que tem passado assim, a turma tem ficado sem dormir, o pessoal tem ficado assolado com toda essa condição. A gente está vivendo um momento muito complicado, né, nesse quadrilátero ferrífero, né, aqui em Minas Gerais. Como é que é trabalhar a comunidade nesse período de terror? É uma verdadeira que ninguém dorme sossegado, ninguém dorme tranquilo. Quando não é porque pode ser atingido direto pela lama, pode ser porque tem algum parente que está trabalhando no lugar, tem algum parente que trabalha numa mineradora, que é a tradição e a vocação do Estado, né? É um desafio muito grande acalmar a comunidade, tentar entender todo esse processo também, junto com a comunidade, e cobrar soluções também das autoridades. Bem, eu não chamaria de um desafio, né? Eu acho que a questão precisamos estar ali para ouvir essas pessoas. Então tivemos uma reunião essa semana com representantes e a participação de assim, uma boa parte lá de Bicalho, mas algumas pessoas que representam. Então, assim, a função ali é ouvir, né? Teve um momento que eu peguei o microfone para pedir calma para o povo. E o povo, naquele momento, silenciou para ouvir. Então, a palavra da igreja é uma palavra que traz essa calma, né? Aí, alguém se pôs a dialogar comigo ali na reunião. Uma senhora. Ela desabafou. Ela falou, olha, a minha filha estuda, eu estou preocupada com a minha filha, como é que vai ser isso? Eu trabalho... Ela pôs tudo para fora. Então, a missão primeira é ouvir. É estar ali para ouvir. E eu estou ali disponível para isso. Até Dom Valmor havia pedido que fizéssemos um comitê de padres para poder estar ali ouvindo o povo, né? Mas aí chegamos à conclusão que, para não ter um pouco mais de alarde, por enquanto vai ficar só aquela coisa restrita à minha figura. Estou ali disponível para ouvir a todos e, na medida do possível, tentar esclarecer alguma coisa dentro daquilo que eu também entendi, né? Que eu faço parte também desse processo. E naquilo que eu não souber responder, levar às autoridades, levar a quem pode responder. Porque aí o caminho
vai em nome da igreja, às vezes a resposta chega um pouco mais rápida, né? Então, ouvir é o primeiro passo. Talvez não tenha muito o que fazer, né? Eu não tenho uma palavra que vai falar assim, a partir de agora a barragem não vai desmoronar. Não cabe a mim, eu não tenho esse poder para isso. Acho que, né, ninguém tem talvez um poder para isso, mas o poder de estar ali para ouvir, né, e mostrar que devemos sempre confiar no Senhor. Nós vamos cantar agora no tempo da Quaresma um refrão meditativo que fala assim: o auxílio virá do Senhor. Então nós devemos confiar nele. O auxílio vem dele. E como é que o Senhor vai nos auxiliar nesse tempo de crise, por exemplo, lá em Bicalho? Ele nos auxilia quando ele coloca para a gente assim, e aparece agora formas de lutar pela nossa vida. Por exemplo, hoje nós sabemos que tem uma barragem sobre as nossas cabeças, que ela pode estourar e vai chegar em Bicalho, por exemplo. Então, a partir desse momento, como que vem o auxílio do Senhor? Vem o auxílio por meio da Defesa Civil, que elabora um plano, vem por meio da Vale, que ajuda a elaborar esse plano, por exemplo. Devemos, a princípio, seguir esse plano. Claro, talvez esse plano que foi montado não seja o melhor, porque foi montado na emergência, né? Esse plano precisa talvez agora de passar por melhorias, precisa de ser questionado, mas tá aí o auxílio do Senhor. O Senhor auxiliando aqueles que podem criar alguma coisa, que podem pensar, que podem fazer os estudos, dando inteligência, dando o dom do trabalho para, por meio da inteligência, do trabalho, daquilo tudo que eles aprenderam, salvar vidas. Eis o auxílio do Senhor. O Senhor que vai tocar na cabeça dos engenheiros, que vai tocar na cabeça daquele povo que está ali, para poder criar estratégias para salvar a vida, por exemplo, de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas dentro do bairro de Honório Bicalho. A minha missão, ouvir. A minha missão também, ajudar esse povo a entender o que está acontecendo. Né? Ajudar eles a compreender que hoje existe esse desafio. É um desafio que, enquanto a barragem não for descomissionada, acho que essa é a palavra, né? Isso. É um desafio que vai estar na nossa cabeça em 1 ano, 2, ou até quando a legislação fala agora até 2021, né? Mas vamos imaginar que possa até ser prorrogado, a gente não sabe. Mas enquanto ele estiver sobre a nossa cabeça, devemos lutar para que os meios de salvar a vida do povo aconteçam. Então é cobrar da sociedade e confiar também naqueles que estão ali. Nós estamos lá com o pessoal da Defesa Civil, por exemplo. Aí hoje foram tomar café, abrimos lá o nosso espaço, toma um café, né? Não custa. Aí são anjos que estão ali, os caras também estão colocando a vida deles em risco para defender a vida de todos. Então, um trabalhando em prol do outro. Um ajuda o outro. Eles nos ajudam a vigiar, a tomar conta. Nós ajudamos com café. É o outro que ajuda oferecendo um banheiro para poder usar. É o outro que ajuda lá oferecendo uma palavra. Ô amigo, tá aqui um banquinho para você sentar. Então, assim, é nesse jeito de ser que o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos liberta e que Ele nos dá coragem para seguir em frente. Padre, chegamos ao final do programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, não só pessoal de Nova Lima, mas uma mensagem de uma forma geral, de respeito ao próximo, né? Uma mensagem de tolerância, mais tolerância, né? E de pensamento mais positivo, né? Então, só fica à vontade para a gente poder terminar esse programa com chave de ouro. Então, Betão, que essa palavra, ela só pode ser uma palavra que vem de Jesus Cristo, né? Então, que o nosso olhar volte sempre para Ele. Que a gente não se esqueça dos seus ensinamentos, que a gente não se esqueça das suas palavras e que a gente sempre tenha o olhar fixo no Senhor, ou seja, na cruz. Contemplando a cruz do Senhor, a gente sabe que ali a cruz não foi o fim, né? Ele abriu para a gente o caminho da ressurreição, ou seja, Ele abriu um caminho novo, um caminho de esperança. Então, essa esperança, essa palavra de conforto vem justamente dele. Ele que nos abre um caminho novo, um caminho chamado ressurreição, e que está de braços abertos para nos auxiliar em tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. E você, toda a sua equipe, também todos vocês que nos assistem pela TV Banqueta, desde já recebam a minha bênção, recebam também o meu carinho, o meu abraço fraterno, e que o Senhor possa estar
com vocês todos os dias, em todos os momentos. Também para o meu povo lá de Honório Bicalho e região, a bênção de Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos passar por essa tormenta sempre tendo o auxílio do Senhor. Gente, muito obrigado, Padre, muito obrigado pela presença agradeço. do senhor. A porta da TV Banqueira está aberta, Obrigado. a Cultura Geral está aberta aqui. Foi um programa maravilhoso e eu acho que nesses momentos que assolam a sociedade brasileira, nada melhor do que uma palavra de fé e de carinho, né? Obrigado. Gente, voltamos segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até lá. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.